Toda manhã cedo, busco no meu iPad fazer a leitura do jornal madrilenho El País, porque aquele jornal dá uma ideia global do dia a dia da América Latina. Na edição do último sábado, aquele jornal espanhol abre uma manchete dizendo o seguinte: o Brasil é um dos países da América Latina que menos investem, mostrando que a corrupção leva para o ralo 2/3 do produto interno bruto brasileiro. Aquele jornal madrilenho revela que a agricultura é que vem salvando a nossa economia, enquanto os baixos índices educacionais, o esforço mínimo na pesquisa científica e tecnológica vem minando a capacidade inovativa da indústria de transformação, que é, em qualquer país, a base do crescimento e do desenvolvimento, principalmente do crescimento e do desenvolvimento sustentável. Em 2013, os investimentos brasileiros, somados, investimentos públicos e privados, chegaram a 18,4% do nosso produto interno bruto, longe dos 25% que se esperava o Brasil atingisse este ano, segundo profecia do Ministério da Fazenda. Para que um país atinja um nível de desenvolvimento sustentável, senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, deve investir no mínimo 25% do PIB, o que é, há tanto tempo, acalentado pelo nosso povo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, revelados pelo jornal El País, a taxa brasileira de investimentos é apenas a 23ª. Repito, a 23ª entre 30 países latino-americanos e caribenhos que foram pesquisados. Ficamos à frente, tão somente, de países de economias bem menores, como Barbados, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Trinidad e Tobago e Paraguai. Enquanto isso, os nossos vizinhos estão crescendo muito mais. O México, quase 25%, 24,7%. Chile e Peru, respectivamente, têm uma taxa de investimento de 25,6% e 27,8% em relação a seus produtos internos brutos. Significa dizer, parceiros nossos latino-americanos já vêm ou se aproximando ou atingindo aquela mínima situação percentual de 25%.
Então, não seria uma anomalia latino-americana o baixo nível de investimento brasileiro. É efetivamente uma questão nossa, um problema nosso, um gargalo nosso que precisa ser desfeito. Vários fatores, senhor presidente, senador Jorge Viana, que eu saúdo ao vê-lo assomar à presidência desses trabalhos. Vários fatores dificultam o desempenho da nossa taxa de investimentos, a começar pelas taxas de juros, que, embora tenham declinado nos últimos anos, por um esforço que deve ser reconhecido do Banco Central e do governo, ainda é, de longe, muito mais elevada do que a da grande maioria dos países emergentes e em desenvolvimento. O tamanho e o peso da máquina estatal vem reduzindo a capacidade de investimentos dos governos em todos os níveis. O peso dos investimentos estatais é que determina a velocidade de crescimento de qualquer economia. No Brasil, os investimentos públicos mal passaram de 2% do PIB, quando deveriam atingir pelo menos 5%. Assambarcando 2/3 de tudo que é arrecadado de tributos no país, considerando impostos, taxas, contribuições, etc., a União desidratou os municípios e os estados, que em todos os países desenvolvidos são os principais agentes do crescimento da produção, do emprego e da renda nacional. No Brasil, o dinheiro é federal e as demandas são locais. Os recursos técnicos e financeiros estão em Brasília, enquanto as carências e as demandas impossíveis de serem atendidas com os parcos recursos de que dispõem estados e municípios estão nas cidades onde vivem os brasileiros. Por isso, há uma romaria constante de prefeitos e agentes locais nos corredores do Congresso Nacional, mendigando o carimbo de alguma verba. Se contarmos o que tem de gastar com passagens aéreas, hospedagens e alimentação, esses prefeitos despendem parte não desprezível do que conseguem em Brasília. E parte dos recursos que obtêm em Brasília ficam na capital federal, alimentando os gastos da alta burocracia centralizada. A centralização tributária e política na sede do governo nacional é a raiz histórica dessa baixa capacidade nacional de investimentos em infraestrutura, educação, saúde e inovação. Ela decorre da criação das chamadas contribuições, verdadeiros impostos, a que o governo central deu esse nome para não reparti-lo com estados e municípios. Enquanto, dentro de um novo pacto federativo, os estados e municípios não atingirem o grau de autonomia financeira que possui em todas as nações desenvolvidas, vamos continuar patinando. Quando descentralizados,
poderíamos logo atingir o patamar de nação desenvolvida. Este é, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, esse é o ponto fulcral do nosso ritmo lento de crescimento e desenvolvimento. Descentralizar o Brasil é desatar esse nó. Recentemente, estivemos em Dubai e conversando com um líder daquele país que tem grande admiração pelo povo e pela nação brasileira. Ele disse: o Brasil é um cavalo veloz, só que lhe puseram rédeas que o impedem de cavalgar na velocidade, que a capacidade do seu povo, o tamanho da sua geografia e da sua economia são compatíveis. Faça esse pronunciamento, senhor presidente e senhores senadores, para mais uma vez, nesta tribuna, dizer que mais importante de tudo é, além da reforma política, a instituição de um novo pacto federativo que descentralize a gestão do país. Isso é o caminho para o desenvolvimento sustentável. Cumprimento e registro aqui minha saudade da convivência com o nobre senador Luiz Henrique. Espero que hoje à noite possamos nos encontrar, né? Isso, será um prazer. A senadora Ana Amélia tinha pedido uma parte para Vossa Excelência poder condescender, certamente cumprimentar Vossa Excelência. A mesa atenderá a solicitação da senadora Ana Amélia. É sempre um orgulho receber uma parte da grande senadora gaúcha, Ana Amélia. Pois. Tem que ligar isso. Não, o som está aberto. Agora sim, mas o meu agora está funcionando. Mas as duas vezes. Senador Luiz Henrique, para quem foi prefeito de Joinville e governador do Estado por 2 mandatos, reeleito como foi Vossa Excelência, falar em mudar o sistema federativo é de uma voz absolutamente autorizada e abalizada que conhece as dores de um prefeito municipal e de um governador no atual sistema federativo existente no nosso país. A mudança do sistema federativo precisa ser feita com a máxima urgência. Por que esbarra quando tentamos uma reforma tributária? Por conta do conflito existente entre os 3 níveis da federação, União, Estados e municípios. Eu digo a União é a prima rica, os estados os primos remediados e os municípios os primos pobres. E isso está fragilizando a relação institucional e política do nosso país. Um país continental e uma federação cada vez mais enfraquecida e fragilizada, que pode ter e já está tendo consequências danosas para o próprio fortalecimento da democracia em nosso país. Também queria dizer para Vossa Excelência que esta abordagem da reforma política, eu penso hoje com toda a convicção, a reeleição precisa ser revista, precisamos fazer eleições coincidentes em todos os níveis, prefeito, governador, presidente da República, na mesma data, com um mandato não de 4 anos, um mandato talvez de 5 anos, ou de 6 anos, se for o caso, sem reeleição. E isso poderá nos permitir, senadora Vanessa, que possamos ter um país mais maduro e também dar ao governante, à liderança política, um tempo melhor de mostrar à população do que somos capazes de fazer. Caso contrário, a cada 2 anos entramos nesse processo e há um desgaste natural do sistema que nós estamos vivendo, porque já está ultrapassado e eu diria até falido. Então, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem das 2 questões. Eu cumprimento Vossa Excelência e a parte de Vossa Excelência complementa
de uma forma muito competente o nosso discurso. E eu quero encerrar aqui a minha participação voltando a mencionar essa questão da reforma política. E Vossa Excelência vai sentir na pele o que custa uma campanha no rádio e na televisão. Vai ver a dificuldade de arrecadar recursos para suprir uma verdadeira emissora de televisão e emissora de rádio que tem que ser montada no seu comitê para fazer a campanha. Quando? Por uma decisão simples dessa Casa e da Câmara dos Deputados, a propaganda eleitoral podia ser ao vivo, sem maquiação, sem pré-produção, sem esquemas bilionários de marqueteiros. Essa é uma questão fundamental. Eu não sei, meu Deus, por que nós, políticos, que somos vítimas dessa necessidade de amealhar fortunas para custear a televisão e o rádio, não estabelecemos o programa de televisão ao vivo, como era no princípio. A propaganda eleitoral gratuita tinha essa semântica, porque era efetivamente gratuita. Nós nos apresentávamos perante a televisão ao vivo, com a nossa cara, com as nossas ideias, com o nosso passado, com a nossa credibilidade. E agora criar essa história dos comerciais e as candidaturas viraram um produto que exigem computações gráficas e outros recursos que encarecem sobremaneira a participação dos candidatos. Por outro lado, por que não acabar com o financiamento privado das campanhas? Ou, no máximo, manter financiamento privado por doações dos cidadãos, proibindo a das empresas e contribuições até um limite máximo? Por que não acabar com essa verdadeira feira, esse verdadeiro mercado das coligações nas proporcionais, em que pequenas legendas se apresentam simplesmente para mercadejar o seu mínimo tempo de televisão, a fim de fazer um somatório maior para este ou para aquele candidato? Ou seja, eu tenho a esperança, senhor presidente Jorge Viana, que no ano que vem, no primeiro semestre, nós decretemos o fim desse absurdo, que é campanha na televisão pré-produzida, que é coligação nas proporcionais, que é o financiamento privado de campanhas por empresas. Eu tenho a esperança e vou lutar por isso, para que no ano que vem nós ingressemos no novo patamar democrático, para que as eleições efetivamente representem a vontade soberana do eleitor brasileiro. Senador, me permite, presidente. Queria só informar que, com todo o respeito, o tema é fantástico, mas todos os colegas aqui estão inscritos e a lista de oradores é enorme. Aliás, eu sou o próximo, né? Mas Vossa Excelência está com a palavra, senador. Eu sou o próximo, né? Vossa Excelência é o próximo. Tá bom. Senador, é que, muito rapidamente, embora sejam muitos temas que o senhor trouxe, o primeiro é o problema de que a baixa capacidade de poupança e de investimento do Brasil. Há anos a gente vem falando isso aqui, muitos de nós. Não tem futuro um país que consome quase toda a sua produção. Não tem futuro. Não tem futuro a família que consome toda a sua renda. E nós consumimos toda, quase. Nós somos dos países do mundo, dos países da América Latina, um dos que menos consomem, por essa voracidade do consumo imediato.
essa voracidade de consumir tudo sem guardar nada para o futuro. Isso tem que mudar. Segundo, esse assunto da eleição. É tão óbvio isso que o senhor trouxe, que eu não entendo como é que a gente não faz. O horário eleitoral devia ser ao vivo. Até se não quiser fazer ao vivo, mande uma fita sua. Mas devia ser proibido até botar pó de arroz na cara. Devia ser proibido qualquer coisa que não fosse a ideia, a proposta. O pior são os comerciais, que os comerciais demandam centenas de profissionais do setor de marketing. Quer dizer, o candidato vira um produto. Claro, é como se vendesse sabonete, cerveja, vende candidato. É isso. Tem que acabar isso. Se a gente fizer isso, o custo da eleição já cai muito. Eu acho que 70%. vai ter uma dificuldade que a gente tem que resolver um dia, é o custo de advogado em campanha. Hoje, os maiores beneficiados da democracia brasileira são os advogados eleitorais. Mas isso é mais complicado, teria que desjudicializar o processo eleitoral. Então, era só para reafirmar que eu estou totalmente solidário com a sua preocupação, tanto no que se refere à pobreza da nossa poupança e os riscos que isso trazem, como também com a necessidade de quebrar o custo da bagunça que virou o processo eleitoral brasileiro. Muito bem. Eu agradeço a Vossa Excelência e ao presidente e peço escusas se ultrapassei o tempo regimental que me era deferido. Muito obrigado.